Bem-vindo. De volta a casa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. É com prazer que estou com todos. Sérgio Vieira, saiu hoje o relatório sobre a queda de Names que matou 5 pessoas. E o relatório de inquérito concluiu que de fato houve negligência e recomenda a responsabilização às 3 empresas envolvidas no projeto, nomeadamente a Jato Constrói, a Britalar e a COP. Como é que avalia esta situação? Eu creio que a tragédia e a conclusão que houve negligência corresponde aos dados que mais ou menos toda a gente já tinha ouvido falar. O primeiro aspecto que me surpreendeu foi que uma empresa, que o dono da obra, que é o Instituto de Segurança Social, tivesse entregue a obra a uma empresa que já tinha provado incompetência, no caso da Jules Nyerere. Uma empresa que, segundo consta, estava falida no país de origem. Se ela construiu ou não construiu prédios no país de origem, não sei, mas estradas certamente que não, nem sequer um passeio. Entregar uma obra a uma empresa dessas levanta muitas suspeitas. O dono da obra é responsável. A fiscalização é responsável. É evidente que não vamos atirar as culpas apenas para os subempreiteiros. Seria extremamente errado e culpar uma das partes, e ignorar todas as outras. O Primeiro-Ministro já esteve no Instituto de Segurança Social e reagiu a estas questões e creio que decidiu abrir inquéritos sobre como está a funcionar o Instituto. É verdade que em termos de opinião pública, e nem sempre a opinião é a verdade, mas há uma alta suspeita que teria havido algumas manobras por baixo da mesa para entregar a uma empresa falida e que já provara incompetência uma obra desta envergadura. Portanto, havia interesses próprios até fazer a entrega desta obra a uma empresa falida. É isso, a suspeita é essa. É evidente que todos devem ser responsabilizados, a começar pelo dono da obra. Ou as pessoas que decidiram entregar esta obra a uma empresa falida e que já provaram incompetência. Resumir aos subempreiteiros, creio que seria extremamente errado. Mas já não é a primeira vez que este tipo de situação acontece, em que as pessoas têm algo mais, têm um interesse pessoal quando se entrega uma obra. De um modo geral, como é que estas situações se podem resolver? Eu tive a ocasião de dizer num dos nossos encontros, Selma, que há lugares na cadeia que devem ser ocupados. Quem faz sobrepor o seu interesse pessoal, a sua negociata por baixo da mesa, faz sobrepor isso ao interesse público, ao interesse da empresa, neste caso ao interesse do Instituto de Segurança Social, é evidente que merece um inquérito, merece que a Comissão, o Gabinete de Luta contra a Corrupção e a Procuradoria investiguem. Ok. Serem penalizados e os concursos sejam de facto mais transparentes. É o resto depois. Não concluo que devem ser penalizados, mas que o Gabinete de Luta contra a Corrupção e a Procuradoria devem investigar. Okay. Vamos ao nosso segundo tema, Sérgio Vieira. O chefe de Estado está a fazer uma visita de Estado. O Filipe Nunes está a fazer uma visita de Estado à Índia, uma visita de 4 dias. Que mais-valia é que esta relação entre Moçambique e Índia pode trazer especificamente para o nosso país? A Índia faz parte do BRICS. A Índia, nos próximos anos, será o país mais populoso do mundo. A Índia
é um país que domina todo o tipo de tecnologia, desde a tecnologia nuclear até a tecnologia espacial. É evidente que da Índia também vem porcaria, mas depende de quem compra. É o mesmo caso da China. Depende de quem vai comprar o produto e que quer vender aqui no mercado, até contrafações, o que é legalmente proibido. Mas Moçambique não tem nada a perder, antes tem muito a ganhar, numa relação económica, comercial e cultural com um país como a Índia. É evidente que um dos temas da visita presidencial vai ser a relação económica, como é normal que quando um chefe de Estado ou uma delegação de alto nível se desloca a um outro país, que se fale da relação económica. Sei que há neste momento uma campanha a acusar o presidente Lula de ter tentado promover uma empresa brasileira ou qualquer algo semelhante em Moçambique. Eu estive nos encontros com o presidente Lula em Moçambique, com o presidente Chissano, entre o presidente Chissano e o presidente Lula. O presidente Lula nunca manifestou que tal ou tal empresa brasileira devia trabalhar em Moçambique. O que ele manifestou era o interesse, o que é normal, de uma relação económica mais forte entre os dois países. Eu próprio dirigi a primeira delegação do governo ao Brasil, quando o chanceler Saraiva Guerreiro me convidou, fui recebido pelo chanceler, fui recebido pelo presidente Figueiredo, que foi o último presidente da fase pré-democrática. Assinei acordos com o Brasil, nomeadamente para a compra de locomotivas General Electric que eram produzidas no Brasil. É normal que nestas visitas, incluindo agora quando o presidente foi a Portugal ou foi à França, que se discutam questões económicas. É normal que um chefe de Estado ou um chefe de governo que venha a Moçambique também se preocupa, por definição, das relações económicas. Agora, até este momento, creio que já foram assinados alguns acordos. A visita aparentemente está a correr muito bem. O presidente foi bem recebido. Presumo que hoje ou amanhã vai visitar um estado da Índia. E pronto. E depois estará de regresso a Moçambique. Em relação ao Lula da Silva, só quando terminarem as investigações, Sérgio Vieira, vamos saber se de fato houve ou não ali alguma mão externa. Bom, o que eu posso dizer é aquilo que eu vi e testemunhei. Não me compete pronunciar-me sobre outras questões. Fazer como se diz em inglês, guesswork, especulação. Durante eu estive nas conversações entre o presidente Chissano e o presidente Lula e em nenhum momento ele fez, como é que eu direi, corredores a favor desta ou daquela empresa. Houve uma empresa brasileira que ganhou o concurso da Carbomoc, e eu lembro-me que acompanhei o assunto, porque nas minhas funções devia acompanhar aquele assunto. O governo tinha posto o requisito do valor mínimo de 300 milhões de dólares e o requisito de uma garantia ilimitada para o prosseguimento da operação. Houve 3 empresas que concorreram. 2 das empresas ofereceram 200 milhões de dólares quando o governo pedia 300 milhões de dólares. E quanto à garantia ilimitada, 2 empresas apresentavam uma garantia de 300 milhões e a Vale apresentou na altura uma garantia ilimitada do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. De modo que ela preencheu os requisitos, o júri aprovou e limpamente e foi aprovado no Conselho de Ministros. Eu pessoalmente testemunhei quando o então presidente do Conselho de Administração da Vale, o Sr. Agnelli, entregou o cheque em Moatize ao presidente Chissano. Devo também dizer que nesse momento, no reassentamento das pessoas que viviam no perímetro da Carbomoc, a Vale foi impecável. Onde descarrilou totalmente foi depois, em que tratou de maneira desumana e suja as pessoas que viviam na Benga. Bem, é o que eu dizia, não vamos especular, vamos esperar as investigações, depois vai-se ter o resultado em que o ex-presidente Lula da Silva
esteve ou não nestes atos de corrupção. E seguimos para o nosso próximo tema, Sérgio Vieira, que é sobre a desistência de menores nas escolas. Temos acompanhado que um número considerável de menores tem vindo a desistir. O que é que se pode fazer para ultrapassar esta situação de forma definitiva? Bom, há um papel do Estado, mas o Estado, em parte nenhuma, substitui a família. Quem leva a menina para fora da escola, e normalmente a desistência das meninas é muito superior à desistência dos rapazes, quem leva a menina para fora da escola são os pais, não é a escola. Mesmo com os rapazes. Agora, o Estado, há alguns países em que a família é multada. A família é multada. Em Moçambique, não. Se calhar, se formos fazer isso, vão gritar aqui del Rei, é uma ditadura tremenda, os pais já não têm autoridade, é retirar a autoridade aos pais. Mas quando tu tiras uma criança de 10, 11 anos da escola, o que é que estás a fazer? Estás a destruir o futuro dessa criança. Tiras uma menina de 10, 11, 12 anos da escola para ir para a Machamba ou para casá-la, é gravíssimo. E nesse sentido, o nosso Código Penal pecou, porque considerar que uma miúda de 12 anos pode consentir numa relação sexual é um absurdo. É um absurdo. A gente conhece uma criança de 12 anos. Não tem consciência suficiente para tomar uma decisão dessas. Absolutamente, e não é justo. Normalmente, a pessoa que já pode tomar uma decisão, em quase todos os países, é aos 18 anos. 18 anos, sim. E o casamento só pode ocorrer com o consentimento dos pais depois dos 16 anos. Agora, em nome de tradições primitivas, obsoletas, casar uma miúda de 10, 11 anos é condenável. E temos que agir contra isso. E neste agir contra isso, Selma, permite-me fazer um pequeno parênteses. Faça favor. Há dias recebi uma mensagem por causa da morte daquele leão no Zimbábue. O Cécil. O Cécil. Diziam que 1 milhão de pessoas já tinha assinado a condenação do homem que matou o animal. Matou a mascote, sim. Que matou a mascote. Muito bem. O homem não foi escolher o animal. Foram os guias que lhe mostraram. Sim. Mas eu queria perguntar, onde está 1 milhão de pessoas para assinar a condenação do assassinato de crianças? Onde é que estão esse 1 milhão de pessoas? 1 leão e 1 milhão de crianças? Para 1 milhão de assinaturas? Há mais sensibilidade com os animais? E as crianças? Irracionais? Não há esses bombardeamentos com aviões sem piloto que dilaceram crianças? É verdade. Todos os dias lemos isso nos jornais. O presidente Obama há dias declarou que uma das grandes falhas da sua presidência foi o controle de armas nos Estados Unidos. Todos os dias temos notícias sobre isso. Aquele miúdo que entrou na igreja, que lhe ofereceram uma arma no dia do aniversário, um miúdo, e mata 9 pessoas. Sim. Agora ontem ou anteontem, um outro entrou num cinema e matou pessoas. Como é? Isso tudo merece silêncio. O mundo não reage. Vale menos estas mortes humanas do que a morte do leão? E eu condeno a morte do leão, não é isso que eu estou a discutir. Mas a mobilização que se fez em torno da morte do leão é absurda comparada com a indiferença perante a morte de pessoas. Por isso, a questão das desistências escolares tem muito a ver com a percepção que as famílias têm. E tem que as famílias começar a ser responsabilizadas por isso. Já agora, do seu ponto de vista, qual é a percepção que as famílias têm em relação à educação? Do seu ponto de vista, qual é a percepção que as famílias têm em relação às escolas, à educação? Há muitas famílias que entendem que é fundamental a educação. Há outras que consideram isso secundário. Mais vale levar o miúdo para a machamba e entregar a miúda para um casamento. Agora, enquanto
a atitude responsável de uma família e a atitude irresponsável de uma família são tratadas igualmente, creio que estamos a cometer um erro. Temos que responsabilizar aqueles que tiram as crianças da escola. Porque estão a comprometer o futuro das crianças e o futuro do país. Estava ali, possivelmente, o futuro prémio Nobel. Mas será que alguns pais têm a dimensão deste problema, em que tirar a criança da escola é comprometer o futuro do país? Porque para ele vai mandar o filho a machamba, não é isso? É uma mais-valia, é uma mão de obra barata, vai ter mais rendimento, vai ter alimentos na sua casa. Bom, o problema é que leva tempo a corrigirmos tradições. Até nem havia tradição das pessoas irem para a escola. Não havia. Eu, quando entrei na escola primária, em toda a província de onde sou natural, e os meus pais e isso tudo, em toda a província, que é maior que Portugal, e todas as ilhas adjacentes, etc., só havia uma escola primária oficial. Foi só depois da independência que se começou a querer popularizar o ensino. Há alguma forma do Estado também contribuir para que as crianças não desistam? Não, há muitas formas. A questão do lanche escolar, que também é... Desculpe. Faça favor. Contamos aqui a conversa com o Sérgio Vieira, estamos a falar daquilo que são as desistências de menores nas escolas. A questão era, qual é o papel do Estado neste sentido? O que o Estado pode fazer para contribuir também de uma forma positiva, de modo a que as crianças também não deixem de estudar? Como estava a dizer, o aspecto principal é responsabilizar os pais. Sim. Mas, em paralelo, há que fazer um trabalho de consciencialização dos pais. É um trabalho das autoridades locais, sejam elas tradicionais ou não tradicionais, administrativas ou não administrativas, das autoridades políticas daquela localidade, daquele distrito, as forças políticas, de levar a uma consciência da importância da educação para as crianças. Também não se faz isso do dia para a noite, e hoje há um número crescente de pais que querem os seus filhos educados. O Sérgio Vieira falava dos lanches. Bom, os lanches têm sido uma contribuição, e em muitas escolas, a escola oficial do Estado dá um lanche à criança. Nós não temos lanches escolares atualmente, mas há anos atrás haviam lanches escolares, não? E creio que ainda há. Creio que ainda há, não posso jurar, não tenho ido às escolas para ver, mas creio que ainda há. Bem, e seguimos para o nosso próximo tema, vamos falar sobre os naufrágios no mar Mediterrâneo. Como é que olha para estes naufrágios recorrentes de africanos no mar Mediterrâneo? Tentam chegar ao Eldorado da Europa. Desde janeiro, mais de 2.000 migrantes morreram. Sérgio Vieira, qual é o papel da União Africana? Qual é o papel que a União Africana deve ter para evitar estas tragédias? Qual é o papel que tem o primeiro mundo para provocar estas tragédias? Destroem-se países. Destroem-se países. A Nigéria está a sofrer o Boko Haram. Como é que nasce o Boko Haram? Depois da destruição da Líbia e do assassinato de Gaddafi. A Líbia não apoiava nenhum grupo fundamentalista. E não passavam pessoas pela Líbia para atravessar o Mediterrâneo. Mas destruiu-se a Líbia como país. Hoje está a surgir o mesmo problema no Médio Oriente, incluindo os refugiados que vêm da Síria. Mas quem é que está a apoiar a destruição da Síria? Há tempos eu ri mais gargalhadas, porque o tal exército islâmico, como a Al-Qaeda, foi criado por alguém. Sim. E de repente, tal como a Al-Qaeda, o exército islâmico fez o seu próprio programa. E neste momento andam desesperados a tentarem criar um grupo
a tentarem criar um grupo que, por um lado, combata o exército islâmico e, por outro lado, o Estado Islâmico, e, por outro lado, combata, em paralelo, o regime da Síria. Bom, estamos aqui diante de joguinhos de especuladores que, nos seus computadores e gabinetes, fazem projeções sobre países e ninguém está protegido disso. Ninguém está protegido disso. E, de repente, encontramos tragédias como no Mediterrâneo, mas próprio Moçambique, o nosso país, é um país de importação de refugiados. Sim. Que vem da Somália, que vem do Afeganistão, que vem de outras partes do mundo. E uma coisa, Selma, que é ridícula, ainda no outro dia eu fiz um protesto, é eu querer ir para um local público, um aeroporto, um banco, e entrar-me alguém com a cara tapada. Por favor, eu protesto contra isso. Não me venham com a cultura. Guardem essa cultura na vossa terra. Porque o Islão tem mais de 1000 anos em Moçambique. E o centro principal do começo do Islão em Moçambique foi a província de Nampula. E as mulheres não cobrem o rosto. E a identificação da pessoa que está a guiar um carro, que entra numa loja, que entra num aeroporto, que entra num avião, é essencial. Acima da tradição dela, dessa pessoa, está a segurança de todos nós. Bom, mas... Você poderão estar a entrar num país criminosos? Bom, tem que respeitar também. E não é só uma questão de tradição de Moçambique, é respeitar as normas básicas de segurança. Qualquer pessoa tem que ser identificável. E nós não temos uma proteção divina automática contra um atentado, um atentado suicida. Houve em países vizinhos, já houve atentados na Tanzânia, já houve no Quênia, já nem vale a pena falar. De modo que eu penso que tem que ser sério e não tem nada a ver com o Islão. Cobrir o rosto de uma pessoa e ainda precisa meter uns óculos escuros, não tem nada a ver. Nada no Corão até fala de óculos. Vamos ser orados. Sérgio Vieira. E seguimos para desporto. Vamos falar de desporto. Nós temos 4 candidatos à presidência da Federação Moçambicana de Futebol. Sérgio Vieira, como é que olha para o perfil destes 4 candidatos? Temos políticos a concorrerem para a Federação Moçambicana de Futebol? Olha, interessa-me alguém que se ocupe do futebol e não porque quer concorrer para presidente. Eu não faço parte daqueles que vão votar. Eu só posso dizer que creio que há muito oportunismo neste exercício. Daquilo que é o perfil dos candidatos, sim, parece-me que apenas um tem uma tradição de futebol. Mas há outras coisas que eu gostaria de falar, Selma. Foi enterrar há poucos dias, ontem ou anteontem. Antes mesmo do Sérgio Vieira chegar a esse ponto, deixa-me só lembrar os candidatos à presidência da Federação Moçambicana de Futebol. Temos o Alberto Simango Júnior, temos o Manuel Shank, Teodoro Watt, Enoque João e também, quem mais temos? Já disse 4, não sei. O Alberto Simango Júnior, Teodoro Watt, Enoque João, Manuel Shank, sim, já referi os 4. Gostaria só de saber, desses 4, qual deles é que o Sérgio Vieira diz que tem um perfil para estar a concorrer? Eu não disse um perfil. Eu não estou a votar. Sim, mas a sua opinião. O único que tem uma tradição de ter trabalhado na área do futebol, se não me engano, é o Simango. É o Simango. Se não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas eu não tenho direito de voto e não tenho que influenciar quem quer que seja. Está bem. Ia falar sobre a morte de... Eu queria lembrar que houve 2 homens importantes que desapareceram neste período. Um foi o grande poeta e patriota cabo-verdiano, o Cursino, e o outro foi o Josafate Machel. Machel, sim. Josafate fez parte do primeiro grupo que treinou e fez parte de um grupo clandestino que a Frelimo mandou para operar na zona de
Lourenço Marques. Aconteceu que um dos camaradas cometeu um pecado imperdoável. Quem trabalha na clandestinidade não pode ir visitar pai, mãe, mulher, irmão, filhos. Porque, obviamente, que a PIDE, no caso moçambicano, suspeitava e estava a controlar a família de cada um. Não fosse ele aparecer. E assim aconteceu. Houve um que foi visitar a mãe, creio eu, foi preso e, na sequência, outros foram presos. Entre os presos estava o Josefato, entre os presos estava o Joel Maduna, que também treinou ao mesmo tempo que o Josefato e que veio a morrer nos cárceres da PIDE de uma maneira bárbara, porque morreu porque não lhe davam comida. Morreu à fome. Literalmente, o Joel. Um outro foi o reverendo Zedequias Manganhela, que disseram que se suicidou enforcando-se na cadeia. É um bocado difícil para um preso que não tem cinto, que não tem nada, enforcar-se numa cadeia. Faz-me lembrar a história do Steve Biko, que se matou dando cabeçadas na parede. Bom, é uma explicação como outra qualquer. O que eu quero dizer é que houve um erro imperdoável de um companheiro, talvez na boa fé, mas foi visitar a mãe. A mãe estava controlada, capturaram. E, na sequência, outras regras de segurança não foram observadas e camaradas foram capturados, presos, torturados. Sérgio Vieira, estas mortes bárbaras, estes erros que foram cometidos nessa altura, eu gostaria de saber, o Sérgio Vieira nessa altura fez alguma, protestou, fez alguma reivindicação, condenou? O quê? Falou agora das mortes bárbaras, falou do erro que foi cometido. A minha questão é, nessa altura, foi uma questão de segurança, o Sérgio Vieira fez alguma coisa, reclamou, protestou? Nós denunciamos o assassinato dos camaradas nossos. E, por absurdo que lhe pareça, minha amiga Selma, jamais o Tribunal Penal Internacional se ocupou dos crimes cometidos pelo colonialismo português, massacres, sim, pela Rodésia, estou-me a lembrar Mucumbura, estou-me a lembrar Inhazónia, estou-me a lembrar o Iriamo, estou-me a lembrar Inhaminga e outros, ou pelo apartheid. Jamais. Nunca se ouviu que meio dirigente do apartheid tivesse sido processado. E cometeram crimes em Moçambique, no Zimbábue, na Zâmbia, em Angola, na Namíbia. Massacraram populações. Aqui massacraram populações. Nunca se ouviu falar nisso. O Tribunal Penal Internacional serve para punir pretos e para punir os brancos, normalmente os sérvios. Mais nada. Nunca se ouviu que outros tivessem sido punidos. A alegação deles é que a maior parte dos países que assinaram o acordo foram países africanos. Não, não é verdade. Não é verdade. A França assinou. Portugal assinou. Sim, mas a maior parte foram países africanos que assinaram e ratificaram o Estatuto de Roma. Bom, o problema é que só a África é que é punida. E, por favor, com isto não estou a defender nenhum criminoso. Sim. Bom, houve aí uns protestos porque a África do Sul não prendeu o presidente do Sudão. Sim. Não prendeu porque não podia prender. Ele, quando entrou no território sul-africano, vinha para uma reunião da União Africana e tinha toda a imunidade. Eu não posso chegar aqui em Moçambique, ou na África do Sul, ou em qualquer país, não tenho o direito de prender sequer um adido numa embaixada. Ele tem imunidade. Agora imagina um chefe de Estado, numa missão de Estado, prender. Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua presença. Espero que volte para a semana, não é? Vamos ver. Muito obrigado. Assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vieira.